Na sexta-feira passada, tivemos a mentoria, onde participaram diversos estudantes das universidades aqui do Paraná, sobre a nossa, que pouca gente conhece, a nossa antena, que coleta dados de clima. Nós estamos coletando dados aqui de temperatura, umidade, pressão atmosférica e ruído aqui no centro de Curitiba. Certo? Então, tem uma antena no 16º andar, que está coletando esses dados, e logo nós vamos colocar disponíveis aí esses dados. Está sendo formatado aí uma apresentação melhor dos dados, né, na forma mais comum. Quer dizer, o aparelho que coleta numa medida, nós precisamos transformar na medida de uso corriqueiro diário vamos dizer, da mídia aí, certo? Bem, sem mais delongas, presidente Marcos, convido você para compartilhar conosco esse palco aqui. Obrigado. Tenhamos um bom evento. Bom, eu tenho que agradecer a presença de vocês, né? Sem os demais, desculpe, né? Sem vocês, o evento não acontece e não tem sucesso, né? Então, obrigado pela presença, o pessoal que acordou cedo aí, né? Nesse fiozinho. Obrigado. Bom dia, presidente Nelson Luiz Gomes, parceiro aí de longas jornadas. Vou saudar só mais 2 colegas presentes, em nome de quem saúdo os demais. Jaime Suniers, presidente, nosso amigo, e Antônio Borges, também nosso parceiro de longas e outras jornadas. Bem objetivamente, eu vou dizer algumas palavras aqui antes da apresentação que será feita mais técnica pelo André, dessa parceria formada entre a Instituto de Engenharia e a Fundação Copel. Muito bem, a Fundação Copel está completando 50 anos agora em outubro de 2021. E nesses 50 anos de história, ela conseguiu aí galgar degraus importantes, especialmente na previdência privada. Nós temos lá 2 business, que é a previdência privada e saúde. Na previdência privada, hoje, nós somos a maior entidade do sul do Brasil, a 12ª maior do Brasil, estamos entre as 18 sistematicamente importantes e fiscalizadas online. Nós administramos um patrimônio da ordem de 13 bilhões de reais e nós somos tidos como benchmark no setor. Não somos a maior, mas pelos órgãos reguladores, pelos stakeholders de modo geral, a Fundação Copel é tida como a referência no setor. Qual é a nossa estratégia de crescimento? Nós hoje temos aproximadamente 280 entidades de previdência privada no Brasil. Nós somos a 12ª, como eu falei, e isso, como todos os setores, vai ter aí algum tipo de crescimento, agrupamento, porque para nós administrarmos 13 bilhões ou 20 bilhões, o custo é praticamente o mesmo. Então, como é que nós vamos crescer? Uma alternativa, e a mais fácil, seria aproveitar aí o interesse e a necessidade por lei das prefeituras e nós tratarmos aí dessas previdências privadas das prefeituras. Seria o caminho mais fácil, porque recebemos consultas diárias do Brasil inteiro para nós assumirmos a previdência privada dos servidores municipais. Nós entendemos que não é o melhor caminho, pode ser o mais fácil, mas não é o que vai assegurar a nossa perenidade dentro dos padrões de total independência que nós temos hoje de qualquer patrocinadora. Você pode ficar suscetível a influências de prefeitos e outras coisas mais. Então, a nossa opção foi estabelecer essa parceria com o Instituto de Engenharia e com a Associação Comercial do Paraná, porque entendemos que são entidades próximas e que têm o mesmo, digamos, um DNA parecido com o nosso, e que a gente entende que é um casamento que tende a ser duradouro, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos mostrar o nosso produto a vocês, mostrar as vantagens dos nossos produtos a vocês. Agora, nós estamos falando em plano instituído, que não é mais plano patrocinado. Então, isso permite com que IEP, ACP e demais entidades com essa conotação
possam vir a integrar o nosso quadro de instituidores dentro de um dos planos que nós temos. Então, basicamente, sem maiores delongas, esse é o espírito dessa nossa parceria com o IEP, esse é o espírito da nossa vinda aqui hoje para vender esse produto que nos é tão caro. Quer dizer, na verdade, nós estamos disponibilizando para os associados do IEP e seus familiares a adesão ao plano previdenciário da Fundação Copel. Um dado que é importante destacar, no Brasil, somente 3% da população tem previdência privada. Nós sabemos as fragilidades, as deficiências e as inseguranças que o nosso INSS proporciona para todos nós. Então, é um produto que serve para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e é uma oportunidade que eu entendo muito boa, tanto para o IEP como para a Fundação Copel. Sem maiores delongas, presidente Nelson, era essa a minha mensagem. Muito obrigado. Bem, ao tempo que agradecemos aí a saudação do presidente Marcos Doma Costa, que é nosso associado, engenheiro civil, nosso associado, eu só gostaria de cumprimentar o Bruno. Estão vendo aqui lá? Pois é, o Bruno e o colega Enzo, que não está aqui, certo? E ele está sentado ao lado do mentor, que fizeram e instalaram essa antena aqui no 16º andar de coleta de dados, tá? Então, só para vocês saberem, o Bruno, na realidade, é o trabalho de conclusão de curso dele, estuda engenharia. E o Enzo entrou agora, é calouro de engenharia. Então, os dois, o Enzo e o Bruno, é que desenvolveram essa aplicação que está coletando dados aí. Brevemente, nós teremos no nosso site, então, a disponibilidade dessas informações. Vamos ao que interessa. Então, o café da manhã é sobre o plano de previdência, que está ali, né, certo? A Fundação Copel, os associados e dependentes do IEP. Nosso palestrante será o André Marino, também cujo nome está em destaque aí na apresentação. Ele é formado em Relações Internacionais pela PUC Brasília, com MBA em Previdência Complementar Fechada pela PUC Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Em Instituto Ideias, e possui também MBA em Gestão de Empresas pelo ESIC. Trabalhou como consultor em multinacional do ramo de seguros de vida e, desde 2005, trabalha no Sistema de Previdência Complementar Fechada, com experiência em fundos instituídos e patrocinados. Atualmente, o André é gestor da Gerência de Previdência da Fundação Copel, onde entrou ou começou a trabalhar no ano de 2011. Eu agradeço ao André. O palco é todo seu. Beleza, obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia, pessoal. Formalmente, para a Fundação Copel é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Como o nosso presidente falou, a Fundação é uma entidade que nós temos planos patrocinados, instituídos, e quando as pessoas geralmente até falam assim, poxa, então o seu chefe veio aí, né, hoje, eu falo assim, eu sou Doma Costa que é o meu chefe, mas o meu chefe são os 18 mil, os 20 mil participantes que a gente tem dentro do plano, né? A gente trabalha para eles, então para a gente é um prazer estar aqui podendo divulgar o plano para vocês e tirar as dúvidas que vocês têm com relação a esse plano. Bom, a nossa palestra começa com uma pergunta, né? Já pensou como será o seu futuro? E eu acho que ela é interessante porque quando a gente é criança, né, as pessoas perguntam para a gente, o que você vai ser quando crescer? E a gente fala, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro e tal. E depois que a gente cresce, vem uma segunda pergunta, né? E aí, quando você se aposentar, o que você vai ser quando se aposentar? Né? Você vai ser um aposentado feliz, você vai ser um aposentado tranquilo, você vai fazer o que você quer, ou você, de repente, vai ter que continuar trabalhando, ou você vai ter que ser sustentado pelos seus filhos, né? Antigamente, a gente até brinca, tinha uma forma de aposentadoria era ter filho, né? O pessoal tinha bastante filho, porque quando chegasse lá na idade de aposentadoria, algum filho ia cuidar do pai, né? Hoje essa realidade não é bem essa, tá? E a gente está aqui exatamente para oferecer, para mostrar para vocês, explicar como é que funciona esse plano que foi feito o convênio de adesão com o IEP. Como que esse plano funciona, que benefícios que ele oferece e como que ele pode ser uma ferramenta bastante útil para exatamente garantir
sonho de aposentadoria, esse planejamento de aposentadoria, aquela pergunta, o que você quer ser quando se aposentar, a gente tem um plano que pode ajudar bastante os associados a alcançarem esse objetivo. Bom, vamos lá. O senhor Duma Costa já mencionou, né? Nós somos hoje a 12ª maior entidade do país de previdência complementar fechada, de fundo de pensão. Somos a primeira da região sul, então nós estamos aí em destaque no cenário da Previdência, nós somos altamente fiscalizados por isso. Tá? As pessoas perguntam, por que eu vou fazer um plano na Fundação Copel e não vou fazer um plano num banco, por exemplo, um PGBL ou um VGBL? Uma das razões exatamente é essa, né? Nós somos muito mais fiscalizados do que um banco é. Tá? É exatamente pela razão de sermos uma entidade grande. Nós temos aí com nossas patrocinadoras, nós temos 2 tipos de planos, né, patrocinados e instituídos. Eu vou explicar rapidamente para vocês daqui a pouco cada um deles. Mas as nossas patrocinadoras, além da Copel, que foi a patrocinadora que criou o plano lá 50 anos atrás, nós temos também o Instituto Lactec, a Compagás, a UEGA, a Elejora, a Tradener, todas as empresas onde o Grupo Copel tem algum tipo de participação, e a própria Fundação Copel também. Tá? A Fundação Copel ela é patrocinadora do próprio plano da Fundação Copel. A gente vai ver daqui a pouquinho que para você entrar num fundo de pensão, o fundo de pensão é uma entidade fechada, é uma porta fechada. Você só entra nessa porta se você tiver algum tipo, a chave para poder entrar, né? E o nome dessa chave é vínculo, ela pode ser ou empregatício ou associativo. Então, quando a gente fala dos nossos planos patrocinados, quem é que pode entrar nesses planos aqui? Todos os empregados das patrocinadoras. Então, imagina, se a Fundação Copel não fosse uma patrocinadora, eu sou empregado da Fundação. Eu trabalharia aí na Fundação, eu não poderia ter o plano da Fundação, porque eu não tenho vínculo empregatício, né? Então, existe esse tipo de vínculo, e existe o vínculo associativo, que é, ao invés de eu ter uma empresa patrocinadora, uma empresa que patrocine um plano, eu tenho uma associação de classe, uma entidade representativa de classe que institui um plano e automaticamente esse plano pode ser oferecido para todos os seus associados. Tá? E aí vem uma primeira pergunta que às vezes as pessoas fazem, quem é que pode fazer o plano? E aí geralmente eu devolvo a pergunta para a associação, né? Eu falo assim, associação, é quem você me disser que pode fazer o plano. São os seus associados, é quem está no seu estatuto como associado que pode entrar no plano. Então, essa chave para entrar chama-se vínculo associativo. Todos os associados do IEP, de acordo com o seu estatuto, têm essa chave para poder entrar no plano de previdência. E hoje o nosso plano instituído ele tem basicamente 3 instituidoras. Tem a Associação dos Empregados e Participantes da Fundação Copel, que foi a instituidora que criou esse plano lá no final de 2017, e agora, como o próprio presidente do IEP e o senhor Duma Costa mencionaram, a gente tem o Instituto de Engenharia do Paraná, que teve o seu convênio de adesão aprovado agora em janeiro deste ano, e a Associação Comercial do Paraná. Bom, algumas pessoas também falam assim, não, tudo bem, André, eu já sei, a Previdência é importante e tal, a gente entende isso, mas eu já tenho Previdência, eu já pago o meu INSS, né? Por que eu preciso de mais uma? Por que eu teria que contratar uma segunda Previdência? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro no sistema, tá? Quando a gente fala de Previdência, no Brasil, tem 3 regimes. Vamos olhar dessa maneira. Existe o regime que a gente chama do oficial, né? Que é o regime geral, o RGPS, que é o INSS, onde todo mundo que tem carteira assinada está dentro desse regime, todo mundo que assina carteira está dentro desse regime. Tem um outro segundo regime que é obrigatório, que é o RPPS, que é o regime próprio dos servidores públicos, a Lei 8.112, os estatutários, enfim. Se você é um brasileiro, ou você está dentro desse, ou você está dentro desse. Tá? E existe um regime que é facultativo, que é o regime da Previdência Complementar. E esse regime existe basicamente porque este aqui não dá uma garantia suficiente para que a pessoa possa falar, não, eu vou depender somente do INSS quando eu me aposentar. Quando a gente fala de Previdência Complementar, ela está dividida em 2 partes também, né? Ela pode ser aberta, ela pode ser fechada. E como o próprio nome diz, a aberta, qualquer um entra. Você pode ir num banco, numa seguradora e comprar um PGBL, um VGBL. Qualquer pessoa consegue adquirir esse produto. E a fechada, como eu mencionei para vocês, é fechado. É para um grupo seleto, é para um grupo específico. Então, não é todo mundo que consegue entrar. Quando o senhor Duma Costa mencionou no final da fala dele que a gente está trazendo para vocês um produto que é um plano de previdência administrado pela Fundação Copel, ele é um plano que até praticamente quase 3 anos e meio, 4 anos atrás, ele era exclusivo para o pessoal das patrocinadoras. Só eles poderiam ter acesso a esse tipo de plano. E agora a gente está trazendo esse benefício para o IEP também. Então eu falo para as pessoas, é lógico, né? André, você trabalha na fundação, você está vendendo o seu plano, certo? Mas esse plano família, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho para mim, além do meu plano patrocinado, eu tenho para minha esposa, eu tenho para meu filho. Meus irmãos têm, meus sobrinhos têm, então assim, eu não estou oferecendo alguma coisa
não estou oferecendo um sapato ruim, eu estou oferecendo exatamente o mesmo sapato que eu calço, porque ele é muito diferenciado do outro. Qual que é a principal diferença das duas? Bom, aqui, aberto, se é banco e seguradora, a gente já sabe que é um produto financeiro. E banco e seguradora, qualquer produto, ele tem que ter um lucro, ele tem que gerar um lucro para alguém, né? A gente brinca que o banqueiro burro já nasceu morto, né? Ele tem que gerar lucro. E todas as entidades fechadas, todos os fundos de pensão, eles são entidades que têm como característica principal não possuir fins lucrativos. Então, por lei, nós não podemos gerar lucro. O nosso lucro é para o nosso associado, para o nosso participante. Tá? Então, isso faz uma diferença muito grande. Se você pega aí uma diferença de taxa de 1% ao ano entre uma entidade aberta e uma entidade fechada, e geralmente a pessoa fica num plano durante 20, 25, 30 anos, imagina a diferença que isso faz lá no final, né? O pessoal brinca, eu falo assim, mas o banco vai sortear um carro. Eu falo, bom, vamos fazer a conta que você vai ver que o banco tinha que te dar um carro, ele não tinha que te sortear um carro no final, ele tinha que te dar um carro, né? Mas é lógico, eu não posso entrar aqui, eu não tenho a chave, eu tenho que vir para cá, não quer dizer que isso aqui é ruim, mas essa daqui é infinitamente melhor, tá? E por que o INSS, por que a gente fala que você não pode depender somente do INSS? E aí a gente vai falar rapidinho, e independente de reforma da Previdência, ou não tem reforma de Previdência, eu sou contra, eu sou a favor, a gente tem que analisar o sistema, como é que a coisa funciona. O INSS ele trabalha com um regime que nós chamamos de repartição simples. O que é repartição simples? Eu recolho de quem paga para pagar quem está aposentado. É isso, é um regime de caixa. Eu, quando pago o meu INSS, não é para formar uma reserva para mim. Eu não estou formando uma poupança para minha previdência. Eu estou pagando para o meu INSS para que o INSS pague quem já está aposentado. É isso, não existe capitalização, não existe constituição de reserva. Eu recolho e pago, recolho e pago. Bacana. Esse regime é ruim? Não, não é. Mas para ele dar certo, eu preciso de uma coisa, tá? E essa coisa não está acontecendo. O que é isso? Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha. Opa, aqui. Taxa de fecundidade. Bom, se o ativo paga para o aposentado, preciso de ter bastante gente na ativa, preciso de ter uma população economicamente ativa grande, né? Nascendo bastante gente. Se a gente olha o nosso histórico, quando isso foi criado lá na década de 50, 40, eu tinha uma média de 6, as mulheres tinham mais ou menos 6 filhos, era a média. É fácil, basta a gente pensar, quantos tios nós temos? Eu tenho aí uns 10 tios. Quantos irmãos nós temos? Bom, eu tive 3. Quantos filhos? Eu tenho 1. Né? Então, a gente vê que a taxa de fecundidade vem caindo, e a gente já está com uma taxa de fecundidade perto de 1,5 filho por mulher. Uma taxa de fecundidade já de país de primeiro mundo. Mas a gente não está rico igual um país de primeiro mundo. A gente tem poucas pessoas nascendo, mas nós não ficamos ricos antes disso acontecer. Então, de um lado da balança, eu tenho menos gente nascendo. E do outro lado da balança, eu tenho as pessoas vivendo mais. Expectativa de vida em 1950 era 48 anos de idade. Eu estava praticamente morto já se eu vivesse nessa época. Hoje, a nossa expectativa de vida, em que pese a Covid ter diminuído um pouquinho a expectativa de vida em uns 3 meses, ela ainda está lá perto dos seus 76, 77, 78 anos de idade. Isso é excelente, né? Poxa, a gente está vivendo mais. Mas para a Previdência, para o INSS, isso é horrível. Né? A gente brinca, o atuário do INSS, toda vez que sai uma expectativa de vida maior, ele fica triste que as pessoas estão vivendo mais. Porque para ele isso é ruim. Porque isso impacta na nossa pirâmide. Quando eu fui para a escola, eu estudei que o Brasil tinha essa pirâmide populacional. Ela já está chegando perto disso. Eu tenho menos pessoas nascendo e essa geração está subindo. E automaticamente as pessoas vivendo mais. A expectativa para 2050 é quase uma inversão da pirâmide. Eu vou ter uma base muito pequena e vou ter um topo da pirâmide muito alto. Isso é uma pirâmide de um país desenvolvido. Só que, de novo, eles ficaram ricos e depois chegaram aqui. E a gente está chegando aqui sem ficar muito rico. Né? Então, a pergunta que eu faço e que a gente deixa para que as pessoas pensem sobre isso, analisem, exatamente é essa. Quando eu me aposentar, qual que vai ser o meu benefício no INSS? O INSS já pagou lá atrás 20, 10 salários. Hoje o INSS não está pagando 5, eu acho. Talvez não pague 6, 5, alguma coisa. Quando chegar a minha vez, vai ser quanto? 3 salários? Quando chegar a vez do meu filho, vai ter INSS? Vai ter dinheiro para pagar? Então, exatamente por existir essa incerteza, né, com relação ao regime próprio, é que eu falo para as pessoas, olha, não dá para confiar só nisso daqui. A tendência no futuro é que o INSS se torne complementar ao benefício que você vai fazer por conta própria, da sua previdência privada.
A privada é que vai garantir o seu sustento e o complementar, na verdade, vai ser o próprio INSS. Bom, já falei para vocês, previdência complementar, né? A gente tem entidade aberta e fechada, já falei um pouquinho da diferença das duas. Gostaria de enfatizar a questão do lucro, né? As entidades abertas visam lucro, as entidades fechadas não. Então, todo o lucro aqui eu divido entre os meus próprios participantes. Eu não tenho que remunerar acionista, não tenho que remunerar o banqueiro nem nada. E um fato importante também, né? Dentro de uma entidade fechada, os participantes fazem parte também da gestão, eles escolhem. Participantes podem ser votados para os conselhos e eles podem escolher os seus representantes, né? Eu vou chegar no banco e vou falar assim, olha, eu quero fazer um plano, mas eu quero fazer parte aí do pessoal que decide. Eu vou falar, não, você não está bem nesse nível ainda, né? Você vai entrar para fazer um plano, você não pode decidir nada, quem decide somos nós. Então, uma entidade fechada, ela realmente é um diferencial, ela apresenta várias vantagens com relação a uma entidade aberta. Bom, apertei o botão errado, desculpa. E o nosso plano? O plano que eu vim mostrar para vocês. O plano família. Vocês vão ver que ele é um plano extremamente simples, não é um plano complicado. Na hora que a gente mostra, às vezes as pessoas falam, mas é só isso? Eu falo, mas pode fazer isso? Pode, né? Então, às vezes as pessoas têm a ideia de que a previdência complementar fechada, um plano de previdência privada, é uma coisa de um outro planeta, né? Um bicho de 7 cabeças. E não é. Eu vou mostrar para vocês que ele é extremamente flexível, extremamente simples e ele é extremamente interessante, tá? Para que vocês tenham uma ideia, nós temos aí, que nem eu mencionei, esse plano foi criado no final de 2017, nós temos mais de 4.500 participantes nesse plano, mais de 60 milhões de patrimônio e uma cota que já valorizou acima de 40% desde que ela foi lançada. Apenas a título de... Quando nós lançamos esse plano lá em 2017, nós fizemos um estudo de viabilidade. Vamos lançar um plano como se fosse abrir uma empresa. Esse estudo de viabilidade ditava que no final de 5 anos, nós tínhamos que ter 4.600 participantes e 20 milhões de patrimônio no final de 5 anos. A gente vai fechar 4 com a meta de participantes batida e a meta de patrimônio praticamente triplicada, né? Então é um plano que teve um sucesso muito grande e não é à toa, ele é um plano realmente bastante interessante. Bom, vamos falar dele agora especificamente, né? Eu já fiz a propaganda da criança, vamos mostrar a criança. Esse plano tem 2 fases distintas, como qualquer plano de previdência. Existe a fase que eu contribuo para formar a minha reserva, a minha poupança previdenciária, a poupança que vai pagar o meu benefício, e depois eu tenho a fase que eu vou começar a receber o meu benefício. Essa primeira fase, que é a fase que a gente chama de contribuição ou a fase de constituição de reserva, ela tem algumas características bem interessantes. Primeiro, eu vou entrar no plano, André, bacana. Quanto que eu pago por mês? Eu vou responder da maneira mais simples. Quanto que você quer pagar por mês? A gente não estipula um valor mínimo, a gente não coloca um valor mínimo de contribuição. Nós entendemos que cada participante tem uma especificidade. Eu não posso colocar um valor mínimo que eu possa inibir algumas pessoas de participar. De repente, hoje, para ele, um valor mínimo, sei lá, de 100, 200 reais é pesado. Daqui a 10 anos, não, mas hoje é. Às vezes, ele quer fazer para os filhos, ele tem 3 filhos. Poxa, colocar 200 para cada filho fica pesado. Então, o valor da contribuição é você que escolhe. Você escolhe esse valor, você pode alterar esse valor a hora que você quiser, você pode aumentar a contribuição, você pode diminuir a contribuição, você pode, inclusive, suspender a contribuição, se você quiser. Às vezes, o participante está passando por uma situação meio um pouquinho complicada financeira, não tem condições de pagar durante um período, ele pode suspender por 12 meses, pode prorrogar por mais 12 meses a contribuição. Então, ele é um plano extremamente flexível, você contribui com o valor que você quiser. É lógico, o seu benefício futuro vai ser sempre fruto daquilo que você juntar, né? Eu sempre falo, um plano de previdência ele não é uma lâmpada mágica, né? O Aladim, eu não consigo transformar uma contribuição de R$10 em um benefício de 1.000, né? É sempre proporcional. Mas é lógico, se você hoje, a tua situação é essa, começa. Não deixa para começar depois. A gente não tem aqui no Brasil aquela cultura que a gente vê em filme americano, né? Que nasce um menino, o pai ou o avô já vai lá e faz uma poupança para ele, principalmente para pagar a faculdade e tal. A gente não tem muito dessa cultura. A gente deveria ter, a gente não tem. Nós fizemos uma simulação, por exemplo, uma criança que nasce hoje, se essa criança começasse a contribuir para a previdência dela hoje, com R$300 por mês, aos 55 anos, ela teria 1 milhão de reserva. Ela teria 1 milhão com R$300 por mês desde a data que nasceu. Eu fico pensando assim, se meu pai tivesse feito isso para mim, faltava 2 anos para eu ter 1 milhão. Mas ele não fez, né? Então, o tempo ele é
essencial quando a gente fala de previdência. Quanto mais cedo você começa, menor é a tua necessidade de esforço. Menor a sua necessidade de esforço. Então, eu falo isso com um certo orgulho até, né? O meu filho é o participante mais novo que entrou na Fundação Copel. Ele entrou com 7 horas de vida. Eu já tinha deixado tudo preparado, né? Lógico, eu sabia que ele ia nascer e tal. Eu, gerente de previdência, não vou fazer um plano de previdência para o meu filho. Eu não ia nem estar aqui hoje, né? Então, eu já deixei tudo preparado. Ele nasceu 9 horas da manhã, 9 horas e 21 minutos. Chegou lá pelas meio-dia, 1 hora da tarde, assim, eu virei para a mãe e falei assim, você está bem, está tranquila? Não, tô. Sua mãe está aqui, né? Tá, minha mãe está aqui. Então, deixa eu pegar aí, eu quero só ir lá no cartório registrar o menino logo de uma vez, porque agora, hoje, quando você registra, você pega o CPF, né? E para fazer o plano, você tem que ter CPF. Então, eu fui lá rapidinho com meu pai, registrei, já tirei a foto da certidão de nascimento com o CPF, já mandei para a Fundação Copel, já fizeram o registro na mesma hora. Ninguém ganhou dele até hoje. 7 horas de vida, o mais novo. Então, provavelmente, lá na frente, quando chegar na faculdade, ele vai ter uma reserva que ele pode utilizar para pagar a faculdade, por exemplo, ou ele pode continuar com esse plano já. Imagina, ele já vai ter começado um plano com 0 anos de vida. Provavelmente a aposentadoria do meu filho vai ser exatamente do jeito que ele quer, se ele continuar seguindo esses passos. Então, a contribuição é o participante que define, mas você pode mudar a hora que você quiser. Esse plano tem um diferencial também, que é o custeio dele. Hoje, a taxa administrativa cobrada é de 0,75% ao ano. Ela é cobrada direto em cima do resultado dos investimentos, então você não tem nenhuma cobrança extra, não sai nada da sua conta. Ela já é descontada do resultado. E ela é extremamente interessante. Se vocês olharem planos lá fora de PGBL, VGBL, os planos normais, eles giram na taxa de 1,5% a 2% ao ano, né? Então, essa taxa ela é extremamente interessante de custeio. Esse plano, você pode fazer aportes e contribuições extras, então eu posso fazer uma contribuição, eu quero uma contribuição mensal de R$50. Aí, esse mês, entrou um dinheiro a mais, entrou um 13º, entrou férias, alguma coisa, eu quero fazer um aporte no plano. Eu posso? Pode. Você pode fazer contribuições extras a hora que você quiser. Inclusive, o nosso plano, ele te dá o poder de você fazer isso sem precisar nem entrar em contato com a gente. Através do próprio portal, do próprio aplicativo para celular, você gera o seu boleto de aporte, você coloca a data que você quer pagar, o valor, você gera o boleto e você paga. Você não precisa nem entrar em contato com a gente. Tá? Ele é extremamente palpável. Outra coisa, André, se eu me arrepender do plano, ou acontecer alguma coisa, eu precisar do dinheiro. Existe uma carência legal de 36 meses. Então, você entrou, você tem que ficar pelo menos 36 meses antes de poder resgatar, se você quiser resgatar. Mas, passada a carência de 36 meses, você pode resgatar o seu dinheiro a hora que você quiser. A Fundação Copel não cobra nenhuma taxa, nenhuma multa por saída. Você resgata o dinheiro que você tem ali. Ou, se você quiser, você pode resgatar 20% a cada 2 anos. Então, outra vantagem, outra parte interessante. Eu posso ter mini planejamentos dentro do meu planejamento. Eu posso fazer um planejamento para me aposentar lá na frente, mas eu posso ter mini planejamentos. Daqui a 10 anos eu quero fazer uma viagem. Então, eu sei que eu posso ir no meu plano e tirar 20%, até 20%, continuar com o meu plano e pegar esse dinheiro e fazer o que eu quiser com ele. Então, ele te dá também essa facilidade para você poder utilizar o teu dinheiro. Ele te dá uma certa liquidez. E você pode fazer portabilidade também. Então, se você tem um plano hoje numa entidade aberta, num banco, numa seguradora, e esse plano é um PGBL, né? A gente até brinca, o P de pode, você pode trazer esse dinheiro para a Fundação Copel, você não paga nada. A portabilidade é uma operação isenta de tributação. Você pega o dinheiro de lá e traz para cá. Nós tivemos bastante portabilidade. Dos nossos quase mais de 60 milhões, praticamente quase 20 foi portabilidade. Pessoas que tinham dinheiro em outros lugares, a hora que a gente ofereceu o plano, eles vieram para cá. Trouxeram dinheiro para a Fundação Copel. Os nossos participantes dos planos patrocinados, antigamente, antes do plano família, a família não podia entrar no nosso plano. Então, eu tinha o plano da Fundação Copel, eu não podia colocar nem minha esposa, nem meu filho lá dentro. Quando a gente lançou o plano família, agora pode. Então, muita gente já tinha plano fora. Então, quando a gente lançou, vamos trazer todo mundo para cá, né? A Fundação Copel, a gente confia. Bom, essa fase de contribuição. Eu começo a contribuir, vou juntar o meu patrimônio e tal, vou juntar minha reserva, até o dia que eu resolver me aposentar. Quando eu me aposento, a gente entra numa segunda fase, que eu chamo de concessão do benefício. Tá? Essa fase, para você pedir o benefício, você tem que ter são duas condições. Primeiro, tem que ter 1 ano de vinculação ao plano, então basta você ter contribuído por 1 ano para você pedir o benefício, e você tem que ter uma renda que pague pelo menos um benefício que a gente chama... O benefício mensal de em torno de R$756. Tá? Então, é o benefício mínimo.
André, por que um ano só? A gente tem experiência de pessoas que já estavam próximas a se aposentar, que já tinham uma reserva formada numa entidade aberta, que trazem o dinheiro para cá, ficam esse um ano e já se aposentam. Hoje o nosso plano já tem 5 aposentados, em que pese a gente nem ter 4 anos de vida ainda. Nós já temos 5 aposentados. André, eu vou me aposentar, como é que eu vou receber o meu benefício? Eu vou te oferecer 3 formas, você escolhe melhor para você. Você pode receber pelo que a gente chama do prazo indeterminado, que é pela tua expectativa de vida. A gente calcula mais ou menos qual que é a tua expectativa de vida, até quando você vai viver, e a gente paga para você o benefício até lá. Essa é uma opção. A segunda, você pode determinar o prazo que você quer. Você pode escolher. Eu quero receber durante 10 anos, durante 11, 12, 13, 15, 20, 30, 40, 50. Você escolhe o prazo que você quer receber. Ou você pode escolher um percentual do saldo da tua conta. Eu juntei lá 500 mil, eu quero receber 1% todo mês. Então, todo mês você recebe 5 mil. Todo mês você recebe 5 mil. E a gente vai recalculando o teu benefício. E mais interessante ainda, você não precisa escolher isso agora. Você só vai escolher isso no dia que você se aposentar. E você pode mudar a tua opção todo ano. Então, eu me aposentei hoje, eu quero receber por prazo indeterminado. Daqui a um ano, não, agora eu quero receber prazo determinado durante 23 anos. Aí passa 5 anos, não, agora eu quero receber um percentual da conta. Todo ano você pode alterar a forma que você recebe. Então, ele é extremamente flexível. Você continua tendo reserva individual, isso aqui é muito importante, tá? Porque, André, se eu morrer, bom, eu vou pagar a pensão para quem você colocou lá, os seus dependentes, os beneficiários. E se eu não tiver, eu pago para a família. A Fundação Copel não vai ficar com 1 centavo do valor da sua reserva, do seu dinheiro. Esse dinheiro é todo da sua família, tá? Alguns planos, se vocês procurarem planos, o banco me oferece um pagamento vitalício. Tá, mas ele te conta que se você morrer, a tua esposa recebe talvez metade, ou talvez ela nem receba, dependendo do plano, e que se ela morrer, não importa se você tem 500 mil, 1 milhão de saldo, o dinheiro é do banco? Não, ele não conta, né? Aqui o dinheiro do nosso plano família é todo da família, a gente não fica com nada. Quem é que recebe se eu vir a falecer? É quem você indica. Você que vai indicar. Eu quero indicar meus filhos, quero indicar minha esposa, não tenho ninguém, quero indicar... se eu não tiver ninguém, a gente vai pagar para os herdeiros legais. O dinheiro fica com a gente, tá? A minha aposentadoria, André, eu comecei a me aposentar. Meu reajuste da aposentadoria é pela inflação? Não, é pela valorização da cota. Então, se a inflação deu 5% e a cota deu 10%, eu vou te dar 10% de valorização. Eu não vou te dar 5%. Então, você tem possibilidades muito grandes de ter ganho real em cima do valor da tua aposentadoria todo ano, além da inflação. Tá? E outra coisa interessante, você pode continuar melhorando o valor da tua aposentadoria mesmo depois de aposentado. Então, André, eu já me aposentei e tal, mas agora eu recebi uma herança. Eu queria colocar um dinheiro no plano. Eu posso mesmo depois de aposentado? Pode. Você pode colocar um dinheiro no plano, vai aumentar aqui o valor da sua reserva, consequentemente vai aumentar o valor do seu dinheiro também, da sua aposentadoria mensal. Então, ele é extremamente flexível também na fase de concessão. E é isso. O plano é esse, não tem mais nenhum segredo. Eu vou entrar no plano, vou decidir quanto é que eu quero contribuir, vou formar minha poupança durante esse período, posso fazer contribuição extra, posso resgatar parte dele se eu precisar. O dia que eu me aposentar, eu começo a receber. E aí eu escolho, quero receber por prazo de acordo com a minha expectativa de vida, quero definir um prazo, quero pegar um percentual do saldo da conta, posso mudar isso a qualquer momento. Se acontecer alguma coisa comigo, o dinheiro é todo da minha família. A gente não fica com nada. Por isso é que eu falei para vocês que é um plano extremamente interessante também. Tá? Outros detalhes, esse plano oferece cobertura que nós chamamos de cobertura de risco, tá? Invalidez e morte. Por quê? Vamos imaginar, eu fiz um plano de previdência hoje. Se acontecer alguma coisa comigo amanhã, o que eu tenho de saldo? Talvez nada, que se eu não tiver contribuído com nada, eu tenho uma contribuição. Se eu morrer, o que a minha família vai ter de volta? O valor da minha contribuição. Se eu ficar inválido, o que eu vou ter de dinheiro? O valor da minha contribuição. Então, nós oferecemos a opção do participante contratar, o que nós chamamos do benefício de risco. O benefício de risco é como se fosse uma piscina, onde, é lógico, a minha aposentadoria é a minha piscina, está aqui, eu vou formar a minha piscina. Mas se acontecer alguma coisa comigo e eu não tiver água suficiente, eu vou tirar água de algum lugar, vou colocar dentro da minha piscina para pagar o benefício. Então, nós oferecemos também a possibilidade do participante contratar uma cobertura especial para ele, para que caso venha acontecer alguma coisa, eu vou tirar dinheiro dessa outra piscina e vou jogar dentro da piscina dele, para pagar benefício. E é muito interessante. É um seguro, André? Igual um seguro? Então, por exemplo, se eu contratar 300 mil e morrer, minha família vai receber 300 mil. Não. Esses 300 mil vai ser colocado na sua conta de previdência
E esses 300 mil, mais o dinheiro que você já juntou sozinho, vão pagar uma pensão para quem você deixou, para os dependentes que você indicou. Por que que isso é legal? Vamos imaginar, imagina assim, se eu morrer, né? O André morreu, 300 mil para a esposa. Eu consigo pensar rapidinho na cabeça de umas 2 ou 3 pessoas que iam bater lá para falar que estavam precisando de alguma grana, um parente e tal, que precisa de alguma coisa. Gente, às vezes 300 mil não dura um ano. Não dura um ano. E se eu pegar esses 300 mil, jogar na conta e pagar em forma de renda mensal? Pelo menos uns 10 anos esse dinheiro dura. Então, eu garanto que uma sustentabilidade para minha família por um período muito maior do que somente um pecúlio. Ok? Então, é bastante interessante essa questão do benefício de risco. Que outras vantagens a Fundação oferece? Bom, nós somos um fundo de pensão, somos uma entidade fechada, não temos fins lucrativos. Por isso mesmo, a legislação dita que nós temos um benefício fiscal. Nós somos isentos de tributação no período de contribuição. Então, todo o dinheiro do participante que a gente aplica tem um ganho, eu não pago imposto de renda sobre esse ganho. O participante só vai pagar imposto no dia que ele se aposentar lá na frente. Aí ele paga imposto de acordo com a maneira que ele escolheu. Mas durante todo esse período de ganho, ele não paga um centavo de imposto. Então, eu não tenho mordidas do leão periódicas com relação ao ganho de investimento. Essa é uma vantagem interessante. E a segunda, tudo aquilo que eu coloco no meu plano de previdência, eu posso deduzir da imposto de renda. Igual um PGBL, até o limite de 12% do que eu ganho. Vamos traduzir isso para português. Eu ganhei 100 mil reais esse ano. Eu posso colocar 12 mil no meu plano de previdência. Posso colocar mais? Pode, mas o limite tributário é 12%. Eu posso colocar 12 mil no meu plano de previdência, que a minha base de cálculo ela cai de 100 mil para 88. Eu pago imposto em cima de 88. Eu ganhei 100, mas vou pagar em cima de 88. Então, é extremamente interessante. Isso pode gerar até um ganho de R$ 275 para cada R$ 1.000 que eu coloco no plano de previdência. Então, muitas pessoas fazem plano de previdência como estratégia tributária. Eu quero pagar menos imposto, eu quero deixar de dar dinheiro para o leão. Plano de previdência é uma das opções que você tem. É lógico, um plano de previdência é uma aplicação de médio a longo prazo. A gente tem que olhar em um horizonte... André, um participante normal está entrando de 10 anos no mínimo para frente. Eu estou trazendo dinheiro de um banco. A gente pode diminuir isso aí para uns 5. Mas tem que ser um investimento de médio a longo prazo. Mas ele é extremamente interessante. Tudo que eu pagar, eu vou poder descontar do imposto de renda até o limite de 12%. Então, eu posso ou pagar menos imposto, ou até ter restituição financeira. Tá? Mas, eu já tenho um plano, eu quero trazer para a Fundação Copel. A gente fez uma pesquisa, né, portabilidade, com relação a valores de alguns planos aí. Os planos do Banco do Brasil, os normais, giram em torno de 2 a 3,5 de taxa, o Santander de 2 a 2,5, Bradesco de 1 a 2,4, a Caixa de 1 a 5, e geralmente esses planos que eles oferecem uma taxa muito perto de 1, é aquele plano para você entrar com 200 mil, 300 mil, 500 mil de aporte, então você já tem que entrar com uma grana muito alta para você conseguir uma taxa menor. A nossa é 0,75. Então, você pode trazer a portabilidade, você tem um PGBL, traga para cá. Você tem um VGBL. O VGBL não pode trazer via portabilidade. São planos com regimes diferentes de tributação. O que eu posso fazer? Eu posso resgatar o VGBL e trazer para cá. Vale a pena resgatar o VGBL, pagar o imposto e trazer para cá? A gente analisa cada caso em especial. Na grande maioria das vezes, sim. Porque o imposto que você paga na retirada do VGBL, você recupera pela diferença de taxa em 2, 3 anos. E depois você já começa a ganhar mais. Então, esse plano, se você tem um plano fora, um PGBL ou um VGBL, você pode trazer esse plano para dentro da Fundação Copel também. Bom, André, legal, eu vi tal, previdência, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, mas pode ser para mim também, eu já sou aposentado, eu já estou perto de me aposentar, a gente fala que esse plano é para todos. Tá? Primeiro, para quem nasce a partir dos 0 anos, sim, você pode ter... Opa, apertei o botão errado, desculpa, gente. Você pode fazer a partir do momento que a pessoa nasce. Qual que é a ideia? Ou você vai fazer um valor para a faculdade, ou você inicia uma poupança previdenciária para essa pessoa. Que nem eu falei, no caso do meu filho. Ele já tem lá um valor que pode ajudar ele a pagar a faculdade, ou ele já pode ter começado uma poupança previdenciária para ele da data que ele nasceu. A partir dos 21 anos de idade, é interessante, porque uma poupança previdenciária, ele é um investimento de médio a longo prazo e também é uma estratégia tributária, que nem eu falei para vocês. Eu comecei a entrar no mercado de trabalho, às vezes... por exemplo, eu vou dar um exemplo, nós temos vários desses dentro da Fundação. Eu trabalho na Copel, vamos imaginar. Eu tenho um plano. O meu filho acabou de sair da faculdade, ele entrou numa empresa, mas a empresa dele não oferece para ele um plano.
que eu posso fazer? Eu posso indicar ele para fazer parte desse plano. Então, ele já começa a fazer uma poupança previdenciária para ele. Ah, eu já tenho mais de 60 anos, André, eu posso fazer um plano para mim? Olha, eu diria que, pela estratégia tributária, ele é extremamente interessante. Isso a gente tem muito dentro da Fundação Copel. Eu sou um participante ativo, eu estou contribuindo, então tudo que eu contribuo, eu deduzo o imposto de renda. Tem esse benefício tributário. O dia que eu me aposento, eu deixo de contribuir para o plano. Passo a receber. Mas aí eu perco esse benefício, porque eu não tenho mais contribuição. Então, a gente tem muito participante do nosso plano patrocinado, que se aposentou, fez um plano família, exatamente para colocar dentro do plano até 12% do que ele ganha para ele pagar menos imposto. Esse plano é uma poupança, não deixa de ser uma poupança, ele está fazendo uma poupança. Lá na frente, se ele quiser, ele pode apertar o botãozinho do verde e começar a receber uma renda extra, ou se ele quiser, ele está formando, é um patrimônio que ele está deixando para os filhos e para a esposa. Então, como benefício tributário, também é bastante interessante. A gente, inclusive, numa das primeiras palestras que a gente fez, essa ideia veio de uma própria participante que estava sentada na primeira fila. Ela falou assim, André, eu vou me aposentar no que vem, mas eu acho que eu vou fazer um plano. Porque a partir do ano que vem eu não vou ter mais contribuição para a Previdência, eu não posso deduzir imposto de renda, eu vou começar a pagar. Se eu fizer um plano, eu posso colocar meu dinheiro lá dentro até 12% e vou deixar de pagar imposto? Eu falei, olha, vai, é uma opção interessante também. Então, é um plano para todas as idades, de acordo com aquilo que você quer. Ok? Bom, André, e esse plano? Tudo bem, ele é bacana, a gente entendeu, mas ele tem performado bem? Como é que está a rentabilidade desse plano? Bom, ele foi criado lá em 2017. O que a gente fez? A gente pegou algumas, vamos pegar algumas, vou ver como é que a gente está se saindo, né? Não tem como eu dizer estou bem ou estou ruim se eu não me comparar com outros planos iguais. Então, a gente foi no mercado para dar uma olhadinha. Nós pesquisamos planos do Bradesco, da Brasilprev, do Itaú, pegamos a OABprev, um fundo de pensão também aqui do Paraná, que é muito similar ao nosso, o plano é muito similar, é a mesma ideia de plano, e pegamos a média dos fundos de pensão, né? Então, em 2018, a Fundação Copel, o nosso plano família é esse aqui, tá? Em 2018, a gente ganhou do sistema de uma maneira geral. Em 2019, a gente ganhou muito do sistema, tá? 2020, pandemia, é lógico, a gente foi um pouco impactado, então a gente ficou mais ou menos na média do sistema. Mas se eu pegar o meu retorno anualizado de 2018 para cá, eu dei mais ou menos em média por ano em torno de 12%. A média dos fundos de pensão foi 8%. A média dos PGBLs e VGBLs foi 6%. E o CDI deu 5%. Então, o nosso plano, que nem eu falei para vocês, a taxa é só para cobrir despesa, não tem que dar para ninguém. Isso impacta no retorno dos investimentos. Eu acabo tendo uma média muito interessante. André, sempre vai ser assim? Não, né, pessoal? A gente sabe que não. Investimento de longo prazo é igual a um campeonato brasileiro, que dura aí 4, 5 meses, só que vamos colocar isso para 10, 15, 20 anos. Qual que é o meu objetivo quando eu entro do time que entra no Campeonato Brasileiro? É ser campeão, é ir para Libertadores, esse é o objetivo dos times. O time que vai ser campeão esse ano, a gente não sabe qual vai ser ainda, tem alguns times lá na frente. Eles vão perder jogo durante o campeonato? É lógico que vão, ninguém ganha todos. Mas se no final do campeonato o objetivo tiver sido alcançado, ninguém nem lembra o que ele perdeu. Nos nossos planos, nós já tivemos rentabilidade negativa, tivemos meses com rentabilidade negativa. Vamos ter no futuro? Vamos ter meses. Mas eu não olho a foto, eu olho o filme. O filme é esse aqui. O filme é esse aqui. Então, a gente tem um retorno bastante interessante. Nós temos uma equipe de investimentos altamente competente, uma das melhores do setor, tanto que se eu pegar para mostrar aqui para vocês, né, comparado com a média dos fundos de pensão, a nossa equipe realmente ela se destaca, é uma equipe muito profissional, inclusive as pessoas falam assim, André, é a segurança dos investimentos. Nós temos, além do nosso próprio departamento, nós temos 2 conselhos, um fiscal e um deliberativo, nós temos 2 comitês de investimento, um interno e um externo, nós temos um custodiante de todos os nossos investimentos. Então, por exemplo, eu não posso hoje comprar um papel que não faz parte da minha política de investimento, porque a legislação não deixa que na mesma hora, na hora que eu compro esse papel, ele chega no custodiante, o custodiante devolve para mim, ele não aceita esse papel. Então, eu tenho uma segurança dentro do sistema, uma blindagem, que eu falo assim, o cara hoje, para conseguir alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa errada, ele tem que fazer muita coisa errada para conseguir que isso aconteça. Então, hoje nós temos uma segurança que garante para a Fundação Copel um retorno financeiro extremamente interessante. Bom, existe alguma dúvida para você não aderir? Às vezes a gente explica, né? As pessoas gostam e tal, eu falo assim, André, mas o meu orçamento já é bem apertadinho, né? Eu realmente não consigo tirar nada.
E aí existe aquele discurso, né, que a gente já fez no passado várias vezes, né? Olha, previdência é você, pela definição, previdência é você abrir mão de um consumo presente para você consumir no futuro. Então, de repente, tem aquela história, né? Deixa de comer um McDonald's por mês, deixa de comer um churrasco. Aí a pessoa pensa assim, um churrasco por mês, acho que eu consigo abrir mão, né? De repente, umas 2, 3 cervejas por mês eu consigo abrir mão. Mas aí chega no dia do churrasco, os caras te convidam, você não abre mão. O pessoal te chama para o happy hour, você esquece que tinha que abrir mão de 2 ou 3 cervejas. Você toma suas 2 ou 3 cervejas. Então, o que a gente descobriu? Não adianta a gente querer brigar contra um inimigo que é mais forte que a gente, que é o consumo. Não adianta eu falar para a pessoa, deixe de consumir hoje para consumir no futuro. Na teoria é linda, mas a prática não acontece. Bom, tem aquele ditado, né? Se você não pode vencer o seu inimigo, junte-se a ele. O que a gente fez? A gente trouxe o consumo para o nosso lado. A gente criou o Previcast. O que é isso? Bem simples. Consuma sua cerveja, coma o seu churrasco, você precisa comprar remédio, compre remédio, você quer se divertir, quer ir no cinema, vá, tem que colocar gasolina no seu carro, coloque. Só que eu vou te indicar uma rede, que é minha parceira, que toda vez que você consumir nela, um pedaço do teu consumo volta para o teu plano de previdência. Eu vou almoçar num restaurante, em vez de eu almoçar aqui, eu vou almoçar ali. Naquele restaurante ele me dá 10%. Então, tudo que eu consumir naquele restaurante, volta 10% do meu plano de previdência. Posto de gasolina, você pode ir naquele posto. Eu tenho um posto que é parceiro meu. Se você for lá, parte daquilo que você colocar de combustível no teu carro, volta. Eu tenho farmácia. Eu até brincava, né? Meu filho agora está 3 anos, está saindo da fralda. Mas que eu tinha que comprar fralda para ele, eu até ficava um pouco feliz, porque não estou só comprando a fralda, parte daquela fralda está voltando para o plano de previdência. Imagina se a gente conseguir ampliar essa rede para todo tipo de consumo. Imagina você pegar o que você consome por mês, se você pudesse jogar 5% do que você consome todo mês para um plano de previdência. Você precisaria tirar dinheiro do bolso extra para fazer uma contribuição de 500, 600 reais por mês? Não. A tua contribuição poderia ser mais baixa e todo mês entraria alguma coisa via o teu consumo. Então, o Previcast é exatamente isso. Ele é uma rede, e aqui a gente tem uma simulação para vocês terem uma ideia. Se eu almoçar todo dia num restaurante que me dá 10% de desconto, for tomar um cafezinho que me dá 6% de desconto, em um mês, isso aqui representa R$ 60,50. Se eu jogar isso num plano de previdência e capitalizar, em 32 anos, eu tenho 72 mil a mais. Só esses 72 mil já me dá uma renda extra de R$ 360 reais por mês. Opa, só esses R$ 360 reais por mês já me permite continuar almoçando onde eu sempre almocei e continuar tomando o cafezinho que eu sempre tomei. Então, a gente oferece para o nosso participante, e isso foi uma criação da Fundação Copel, ela é exclusiva nossa, agora outras entidades já começaram a lançar também, mas você vai fazer parte de uma rede onde você pode ter dinheiro entrando no seu plano de previdência sem você mudar nada o seu consumo. Ou talvez mudar o local onde você consome. Mas se você vai consumir a mesma coisa, eu estou te dando uma opção bastante interessante. E como eu falei para vocês, ela não se limita somente à gastronomia. A nossa rede ela quer incluir o bem-estar, cinema, teatro, viagem, educação, vestuário, saúde, combustível, enfim. Eu quero lhe dar a opção para que você possa escolher uma rede onde você possa consumir e automaticamente está fazendo contribuição para a sua previdência. A ideia surgiu de várias conversas, né? O Caron está aí, a gente conversava bastante sobre isso. Até estava na época daquela reforma da Previdência e tal, e eu falei assim, poxa, imagina se ao invés de a gente contribuir para o INSS, a gente tivesse um CPMF da Previdência. Toda vez que você consome alguma coisa, um pedacinho do que você consumiu vai formar uma poupança para pagar o seu INSS. As pessoas que consomem mais teriam um valor maior, as pessoas que consomem menos um valor menor, mas cada um teria mais ou menos um valor de acordo com aquilo que é o seu estilo de vida, né? Aqui a gente está oferecendo essa oportunidade para o nosso participante. Então, além de oferecer um plano que é extremamente competitivo, um plano extremamente flexível e interessante, a gente oferece para vocês a possibilidade de a gente fazer parte de uma rede onde você não precisa fazer esforço nenhum a mais para aumentar o valor do seu benefício previdenciário futuro. Bom, pessoal, gostei da palestra, André, me interessei pelo plano, como é que eu faço? Nós temos várias formas de fazer a adesão, tá? Dentro do IEP mesmo, nós temos aí uma parceria bacana com o senhor Nelson, com o pessoal dele, a Dirlene, a Joyce. Pode pegar informação direto com eles, pode fazer o canal direto com eles. Nós temos o nosso próprio canal de vendas, tá? Eu vou pedir, só para levantar ali atrás, Richard e Cibele.
tá? Eles fazem parte da nossa equipe de vendas também, então eles também podem atendê-los de uma forma pessoal. O contato pode ser feito direto com o IEP, o IEP passa para eles, eles atendem vocês de forma personalizada. A gente sabe que não adianta eu vender para vocês um casaco igual. O casaco tem que ser de acordo com a medida. Então, eles estão aqui exatamente para poder fazer esse tipo de atendimento personalizado, de simulação, mostrar para vocês como é que o plano funciona. Nós temos um atendimento via WhatsApp também, para tirar dúvidas, esse aqui é o número. Vocês, depois que vocês entrarem na Fundação Copel, entrarem no plano, vocês vão ter acesso ao plano de vocês online, 24 horas por dia. Então, André, eu gostei do plano família, quero mais informações, quero fazer parte. Pode entrar em contato direto com o IEP, pode mandar mensagem para a gente faz esse atendimento para vocês. Ok? Pessoal, a minha apresentação que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje foi essa, tá? Espero que tenha sido de valia, que vocês tenham pego informações interessantes para vocês. Nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a qualquer momento. A Fundação Copel, isso eu não falo, não é para vocês, eu falo para todos os nossos participantes, planos patrocinados, planos instituídos, os nossos chefes, os nossos patrões, entre aspas, são vocês, então a gente tem que atendê-los sempre da melhor maneira possível. Então nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter agora, ou então, se vocês quiserem, qualquer hora que vocês tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato com a gente, tá? Eu agradeço aí a paciência de vocês, a atenção, e eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Antes de mais nada, agradecer a presença da conselheira Gina, também, que não havia anunciado. Obrigado. Bom dia, eu queria parabenizá-la pelos esclarecimentos. Eu tenho uma dúvida, eu pago Previdência e Plano de Saúde da Sanepar. Vale a pena migrar para a Copel? Qual é a vantagem que você me daria diferente? Porque o fundo o plano da Sanepar é muito bom, reconhecido, principalmente o plano de saúde, sabe? E há um vínculo lá. Para eu pagar o plano de saúde, eu fui obrigado a pagar o plano de previdência. Não sei se na Copel existe isso também. Tá, perfeito. Como é que é o seu nome? Desculpa. Borges. Borges. Senhor Borges, eu vou falar para o senhor que o senhor está muito bem atendido na Fundação Sanepar. Tá? A Fundação Sanepar é igual à Fundação Copel. Tá? Nós temos a mesma característica. Provavelmente o senhor faz parte de um dos planos patrocinados da Sanepar, correto? Então é a mesma coisa. Tá, o senhor é autopatrocinado. Autopatrocinado, perfeito. Senhor Borges, eu vou falar para o senhor o seguinte, o senhor está muito bem atendido lá. Seria apenas uma questão se o senhor quisesse ir para a Fundação Copel por uma questão de que, eu gostei mais daqui do que dali. Os planos são praticamente muito parecidos, só que tem a diferença. Esse plano que o senhor tem lá, que é patrocinado, provavelmente ele tem algumas características, talvez de pagamento vitalício de benefício, tá? De manutenção do plano de saúde. Então, se o senhor está lá, que nem o senhor falou, eu tenho que ter um para ter o outro. Nos nossos planos patrocinados, a gente tem também o plano de saúde para os patrocinados na Fundação Copel. Mas ele é o seguinte, ele é da mesma forma. Só que o que a gente tem que entender é que o plano ele não é da patrocinadora, por exemplo. O plano não é da Sanepar. O plano de saúde não é da Copel. Ele é da entidade, ele é da Fundação Copel, ele é da Fundação Sanepar. Então, ter o plano de saúde, você é filiado da fundação e não da patrocinadora, você tem que ser filiado da fundação. Então, quando a pessoa fala assim, e para eu ser filiado da fundação, eu tenho que ter o plano de previdência. Por isso é que existe essa regra. Eu quero o plano de saúde, eu posso ter só a saúde? Não, porque se você não tiver previdência, você não está filiado à Fundação Copel. A Fundação Copel e a Fundação Sanepar são planos que oferecem o benefício previdenciário, então você tem que ter um para ter o outro. Se o seu objetivo é permanecer com o plano de saúde, eu não diria para o senhor sair, não saia, fique na Sanepar. Porque o nosso plano família hoje, ele não oferece um plano de saúde ainda. Tá? A gente estuda essa possibilidade, mas ele não oferece ainda. Então, eu quero manter o meu plano de saúde. A Fundação Sanepar vai atender o senhor da mesma forma que a Fundação Copel atenderia, com a mesma qualidade. São dois planos muito parecidos. Nós somos entidades irmãs, né, aqui dentro do Paraná. As maiores são a Sanepar e a Fundação Copel. Então, em matéria de plano de previdência, se o senhor já tem um plano lá e a sua ideia é manter o plano de saúde, não traga para cá, porque se o senhor trouxer para o plano família, o senhor vai perder a saúde lá e aqui o plano família eu não posso lhe oferecer saúde ainda.
Tá? Então, manteria o plano lá. Agora, se fosse assim, não, André, eu não quero mais, o meu interesse, eu vou fazer outro plano de saúde, mas eu quero, de repente, migrar, porque eu acho o plano da Fundação Copel mais interessante. Pode migrar? Pode fazer a portabilidade de lá para cá. Mas, ainda assim, a gente teria que observar as características do plano, porque, seu Borges, a gente é bem transparente. Eu nunca vou fazer um participante tirar um plano que é bom, que é excelente, para vir para o meu, só porque eu quero que um participante a mais. Isso para a gente não interessa. Tá? Então, existem situações em que... eu já peguei, por exemplo, PGBLs muito antigos, que eles oferecem uma garantia de rentabilidade de 8% ao ano, em que o banco tá rezando para esse cara sair desse plano. E ele vem me mostrar, eu olho para ele e falo assim, não saia. Esse teu plano te dá uma garantia que nenhum plano dá hoje mais, mas ele é um plano muito antigo. Eles não podem tirar esse direito de você. Então, fique, porque esse plano é bom, não traga para cá, fique aí. Então, a gente é muito transparente nessa análise. Então, o que eu estou falando para o senhor, assim, se o senhor já é um participante da Sanepar, tem o plano de saúde, fique com o plano lá. O plano lá é bem interessante também, é bem bom. O nosso plano pode ser uma opção a mais. Vamos imaginar que, digamos assim, né, a gente fala, o nosso plano ele permite a poligamia, entre aspas, né? O senhor pode ter o seu plano da Sanepar lá, direitinho, mas vamos imaginar que o senhor gostou do nosso, assim, falando, poxa, eu queria namorar com esse plano também, né? O senhor pode fazer um plano família também, aí o senhor pode ter os dois. André, eu só queria complementar, seu Borges, o Caron da Fundação Copel, é avaliar a rentabilidade, porque às vezes o senhor diminui um pouquinho, não precisa cessar o vínculo com a Fusan, não precisa cessar, acompanha a rentabilidade, vai, né? Cria aí, a gente manda a rentabilidade do plano família, o senhor vai acompanhando, porque o objetivo é estar num plano que renda. Então acompanha, mas é o que o André disse, o plano lá é tão bom quanto o da Fundação Copel, por também ser uma entidade fechada de previdência complementar. Até já outra ideia aqui, sabe o que o senhor pode fazer de repente? Comparar, que nem o Carol falou, comparar a rentabilidade, a sua contribuição de autopatrocinado lá, vou dar um chute lá, é R$200, é R$300, de repente o senhor pode diminuir um pouquinho lá e fazer um com a gente também. O senhor manteria os dois, continuaria basicamente com a mesma contribuição mensal, manteria lá os benefícios que o senhor tem, inclusive o plano de saúde, e teria um outro plano aqui com a gente que de repente oferece um ganho a mais para o senhor todo mês. Bom dia, meu nome é Ricardo, achei sua palestra muito boa, né? Eu tenho previdência privada, sou ex-funcionário da Vale, é uma boa, a Valia é ótima, mas eu achei que tem coisas que tem na Sanepar, na Copel, que não tem lá. Primeira pergunta, eu posso abrir uma adicional, mas aquela assim, por exemplo, que existe algum plano que 10 anos eu contribuo, depois eu começo a pegar o dinheiro. Por exemplo, eu tenho na Valia, tenho lá o Prevaler, que eu estou fazendo paralelo também, né? Porque a gente está sempre... Você não sabe quando vai terminar o que você tem, né? Uhum. Então, lá com 5 anos eu tenho direito a tirar o dinheiro. Existe esse tipo de possibilidade também? Sim, sim. O plano família, para benefício, o senhor pode receber benefício com 1 ano de contribuição, tá? Desde que tenha a reserva formada que paga aquele benefício mínimo de R$750 por mês. O senhor pode já com 1 ano, ou se quiser usufruir de resgate total, resgate parcial a partir de 3 anos. Então, o senhor pode fazer um família com esse objetivo também. Tá? Parabéns, o plano da Valia, que o senhor falou, é muito bom também. A Valia também é uma entidade fechada, também faz parte do nosso fundo de pensão, então oferece os mesmos benefícios. A grande vantagem que eu vejo desse plano família que o IEP trouxe para vocês é a flexibilidade. Né? É aquela questão de eu poder contribuir com o valor que eu quiser, poder resgatar, depois de 3 anos, o valor que eu quiser, poder resgatar parcial, poder escolher a forma de receber benefício, e o mais importante, o dinheiro ser da família, né? Porque provavelmente o seu plano na Valia, se for um benefício vitalício, também o dia que o senhor falecer e a esposa falecer, né? Não interessa. Eu falo assim, o plano, todos os planos têm os ônus e os bônus, né? O ônus do vitalício é, eu vou receber enquanto eu viver, então para você tá legal. Mas para o resto da família, o vitalício não é muito interessante, não. Porque o vitalício é só seu, né? Se acontecer alguma coisa, às vezes nem o filho consegue dinheiro. E o nosso plano família, não. O dinheiro todo ele é um investimento bastante interessante. E o senhor pode fazer isso daí também. Pode resgatar, pode receber o benefício com prazo super curto de 1 ano.
Ok, muito obrigado. Nada. Vai lá, Paulo. Parabéns. Por que os fundos dessa variação positiva e negativa, de onde vem esses investimentos? Por que está tudo embaixo ultimamente? Vamos lá. Os investimentos de um fundo de pensão, eles são regrados por um guarda-chuva maior, que é uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, ela já diz, fundos de pensão, se vocês quiserem colocar em renda fixa, que são títulos públicos, vocês podem colocar 100% do patrimônio. Se vocês quiserem colocar em fundos de ação, renda variável, vocês têm um limite lá, 50%, por exemplo. Como não é minha área, eu não sei os limites certinhos. Mas ele dá cada limite para cada tipo de operação. Empréstimo com participante, imóveis, investimentos no exterior, ele já dá a limitação. Cada fundo de pensão pega essa limitação, que é um guarda-chuva em cima dele, e fala assim, bom, o meu plano, eu tenho esse objetivo, então eu vou colocar meu dinheiro tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, respeitando os limites. E a gente faz a nossa estratégia sempre é de médio a longo prazo. Por mais que possa ser contraditório, nem a renda fixa é fixa, porque os títulos são todos marcados, né? São todos marcados no mercado. Então, eu tenho um título, por exemplo, que eu compro hoje valendo... Eu comprei, por exemplo, anteontem valendo... A Selic subiu falando isso? Alguém viu? Não, acho que ontem até uma reunião, não sei, hoje. Enfim, valendo X. Aí eles pegam e aumentam a taxa de juros, 1 ponto percentual a mais. Então, eu começo a comprar título no mercado com 1 ponto a mais. Então, esse tenho agora, por mais que ele esteja fixo, ele perde um pouquinho. Então, assim, os fundos de pensão, eles têm uma estratégia, e aí eu poderia falar sobre... Eu que já não conheço muito, eu poderia falar sobre estratégia de investimento durante umas 2 horas. Se eu trouxesse o pessoal do investimento, eu falaria um dia inteiro. Mas, basicamente, é o seguinte, eu traço uma estratégia, tá? Eu sei que pode haver flutuações. Então, por exemplo, a gente tem parte do nosso investimento em renda variável, em ações. Por quê? Se você pega um filme de longo prazo de ações, você ganha. Mas é lógico, as ações ficam assim, né? Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. No final do longo prazo você sempre ganha, mas ele tem essa oscilação. E a gente pega momentos de mercado, principalmente agora, que são extremamente complicados, né? Fora, tirando os efeitos da pandemia, que a gente ainda tem isso na economia mundial, e eu não falo só em nível Brasil, se você pegar no mundo inteiro, alimento subiu, né? A inflação no mundo inteiro subiu de uma maneira geral. Eu pego ainda um momento complicado interno nosso, né? Em briga de poderes, executivo, legislativo, judiciário, então acaba gerando uma incerteza, né? Então isso faz flutuação para baixo. Então as nossas aplicações, elas têm digamos assim, uma estratégia de longo prazo, onde a gente tem um ganho, mas a gente está sujeito também a essas flutuações. Então, por exemplo, a bolsa caiu esse mês, com certeza isso vai impactar meus investimentos também. Eu vou ter uma queda de investimento. Ela subiu, eu acompanho, digamos assim, eu acompanho o curso do rio, né? Eu tenho uma estratégia que me garante não perder muito. Eu também não me arrisco muito, porque em investimento não tem almoço de graça, né? O pessoal fala, não existe almoço de graça. Então, eu procuro fazer uma política de investimentos que me garanta o melhor retorno possível com a menor volatilidade. Mas eu estou sujeito à volatilidade. Então, não adianta. E assim, não é exclusivo nosso, né? Qualquer investimento, se o pessoal pegar nessa época que está agora, vamos pegar o mês passado, né? Mês passado a bolsa foi horrível. Então, todo mundo perdeu, né? Todo mundo perdeu. Agora, o negócio é o seguinte, tem muita gente que na hora que perde, apavora, vai lá e sai. E aí você concretiza a perda. Aí você concretizou a perda. Porque hoje a perda, para mim, ela é uma perda, mas eu não concretizei, porque eu não resgatei o dinheiro. Ele só diminuiu o valor dele. Se eu não precisar tirar ele agora, beleza, eu espero ele voltar a subir, eu volto a ganhar. Tá? Só para finalizar, para dar um exemplo para vocês, é o seguinte, imagina que eu vou ter uma casa que daqui a 5 anos eu vou vender essa casa, vai valer R$1 milhão. Tá? Hoje eu tenho a casa comigo. Hoje o imóvel desvalorizou, ela está valendo 700. Tudo bem. Eu preciso vender a casa hoje? Eu vou vender daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu tenho garantido R$1 milhão. Então, mesmo que agora ela valha 700 e está lá com 700, eu não preciso trocar isso. Eu só vou trocar isso, só vou vender essa casa daqui a 5 anos. Então, a gente tem algumas perdas, mas são perdas pontuais. E a gente acompanha o fluxo, não tem como ser diferente. Né? Se o mercado está em baixa, e aí eu falo assim, se a gente tivesse essa informação, a gente provavelmente seria
o fundo de pensão mais valioso do mundo, né? Se eu soubesse exatamente quando é que vai cair para poder me mexer. Mas a gente tem a nossa estratégia, a gente traça a nossa estratégia, a gente sabe que pode ter desvios, mas no longo prazo a gente sempre consegue atingir o nosso objetivo. Mas faz parte, não tem como, né? Se o mercado cai, a gente vai junto. A gente pode não cair tanto igual o mercado cai, porque a gente tem algumas travas, né? Mas a gente está suscetível a essa variação. Mais alguma pergunta? Então podemos dar por encerrada a palestra. E eu faço um testemunho especial. Eu tenho o plano família da Fundação Copel, certo? Não comentei no início para não criar alguma expectativa. Eu já tenho acho que quase um ano já, certo? Na verdade, eu fiz um para minha filha e para meus 2 netos.